projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da CEMIG, que nos recebe essa noite, a quem a gente agradece, com patrocínio do Itaú, o apoio cultural da Água Mineral Viva, numa realização do Ministério da Cultura. A gente pede para desligar os celulares, a gente está gravando o evento, então, na hora das perguntas, a gente tem 2 microfones. É bom levantar e fazer os microfones para a pergunta sair na gravação também. Vocês receberam uma ficha na entrada, a gente vai sortear um livro no final, a gente vai passar recolhendo, quem preencher a fichinha e entregar. Que mais? Hoje a gente recebe o ator Gregório do Vivier, para o lançamento do livro Caviar é uma Ova. Eu convidar o Afonso Borges, que é o idealizador do projeto Sempre um Papo, para mediar o debate, e o Gregório. Bem-vindos. Oi? Já não caiu o Temer? Achei que tivesse caído. Tá vintage esse grito, tá vintage, tá antigo. Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há tanto tempo que eu nem sei mais o que eu estou fazendo aqui, viu? É uma alegria trazer Gregório. A gente conversa para que ele esteja aqui em Belo Horizonte no Sempre um Papo há cerca de 30 anos, que a gente está comemorando aqui o Sempre um Papo com ele, foi por isso que eu convidei. Por sinal, ele tem 30 anos, então, desde que ele estava na barriga da mãe dele, eu estava falando com ele, para ele vir aqui. E a primeira pergunta é sobre a condição aqui. Tem alguns lugares aqui na frente, tem gente lá fora, como é que está, Fernanda? Está tudo certo, controlado? O público que está aqui dentro é o que é possível estar, né? Tem gente lá fora ainda, no telão? Tem? Tá bom. Bem, gente, como vocês sabem, o projeto Sempre um Papo é um bate-papo, ou seja, o Gregório vai fazer uma palestra de aproximadamente 3 horas, logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos. É claro que é uma brincadeira que eu faço essa piada há tantos anos, que eu tenho que mudar essa piada. Gregório, muito obrigado pela sua presença. E eu queria que você começasse a contar para a gente qual é a sua relação com Minas Gerais. Afinal de contas, você é quase mineiro, né? Eu me considero mineiro, modéstia à parte. E não é puxa-saquismo, não, é verdade. Aliás, sabe que... Pronto, queria agradecer também o convite. Tempão que eu estou para falar com o Afonso, a gente nunca consegue encontrar, finalmente estou aqui batendo um papo. O avô da minha avó era Augusto de Lima, da Avenida. O famoso Augusto de Lima. Onde fica o Maleta, tão querido do Afonso, que ele adora. Olha, o pessoal gosta. Ele já falou para onde vai depois daqui, vocês descobriram, né? E não me explana. Mas aí ele era poeta, inclusive simbolista, Augusto de Lima. E ele, na verdade, nasceu em Nova Lima, que ainda não chamava Nova Lima na época. E tem até hoje família lá. Não sei se veio alguém, aliás, está por aí. Primos, etc e tal. Tem muitos primos. Alguém fez assim, não? Mineiros. Mas, na verdade, primo mineiro é uma redundância, né? Porque somos todos primos, assim, é um estado de primos. Então, tem muitos primos até hoje em Minas. E muitas expressões, volta e meia eu falo, eu nem sabia que eram mineiros, as pessoas no Rio riem. Feito outro dia eu falei cafubira. Vocês falam cafubira? Cal quê? Não, só minha avó que fala cafubira. Cal quê? Cafubira. O que é isso? Ninguém fala? Você fala, né? Que é tipo uma aflição, assim, deu cafubira. Nunca ouviram? Gastura! Gastura. Será que sabe? Outra coisinha, a avó falava muito também. Murdunço. Não, furdunço. Furdunço. Ninguém no Rio sabe o que é furdunço. Ninguém sabe o que é furdunço. Os ditados também que minha avó fala que são maravilhosos, que quando você faz quando você... Assim, se você ajuda a pessoa e ela começa a ficar folgada. Que defunto quando arranja quem carrega, sem balanço faz peso.
Defunto, quando arranja quem carrega, se balança e faz peso. É lindo isso. Que, assim, e tem vários da família, assim, são... minha avó sempre fala, quem corre por gosto não cansa. Eu adoro, eu acho lindo isso. Quem corre por gosto não cansa. Então, então eu tenho essa mineirês aí no sangue e na cultura também, assim, de avó, de primo, de todo mundo. Pois é, sua aqui. relação de literatura começou por aí? Muito, assim, você diz com família? Muito, muito. Uma família sempre gostou muito de ler e tal. Eu lembro que eu ficava fascinado com meu pai, com livro, minha mãe com livro. Eu ficava, cara, o que tem de fantástico aqui que meu pai ficou olhando, sabe? Eu achava fascinante abrir e ver que não tinha nada, tinha umas coisinhas, letrinhas. Eu achava tão mágico um adulto ficar entretido com esse objeto que para uma criança é tão nada, né? Não tem imagem, não tem cor, não tem cheiro quase. Então eu tinha uma curiosidade gigante por esse objeto tão fascinante para os velhos, assim, para os adultos. E então eu, sempre sonhei, sempre quis, acho que eu aprendi a ler cedo por causa disso, para imitar meus pais e tal. Tá. Gente, enfim, normalmente eu fico fazendo uma entrevista e demora e tudo, a gente fica horas aqui. Mas hoje eu queria ouvir vocês, já que o ambiente está tão legal e aqui é uma casa do Sempre um Papo. O Sempre um Papo acontece aqui desde 1986. O que você está fazendo esse gesto aí, Washington? Tudo bem aí? Então, quem quiser fazer pergunta, vamos fazer? Vamos começar o bate-papo? Bora? Tem um microfone ali, mas se tiver difícil, pode fazer da cadeira mesmo. Tudo bem? Ninguém? Então eu fico aqui até amanhã cedo, não tem problema. Vem, Karina. Vem, querida. Lindeza. Pode falar, vamos ver se você tem coragem. Levanta aí que fala. Bora. Tem gente ali também. Já tem aí? O microfone tem preferência, depois você. Pode falar. Boa noite, como é que você chama? E o microfone funcionando fica melhor. Tem que fazer assim. Fernanda, liga o telefone, ó, o microfone aí. Isso. Queria que você comentasse o título, Caviar é uma Ova. E por que a gente fala também assim, esquerda caviar, já emenda no comentário, entendeu? Mas vou te entregar o presente. Olha, ainda ganhei presente, tá vendo? Obrigado, querida, valeu. Vou abrir depois, mas já adorei os adesivos, tá lindo. Então, obrigado. Segundamente, primeiramente, vocês já sabem. E o Caviar é uma Ova é uma brincadeira com esse título. Acho que ela está indo embora já. Não, tá brincando, tá aqui. Caviar é uma Ova é uma brincadeira com esse título de esquerda caviar, né, tão dado por aí. Que eu acho uma palhaçada esse título, porque dá a impressão de que a pessoa, para ser de esquerda, ela fez um voto de pobreza. As pessoas confundem esquerda com franciscano, que, na verdade, assim, ninguém fala para se tem uma pessoa que falou assim, é crime ser rico, todo rico é um usurpador, se você quiser se juntar a mim, tem que doar todo o seu dinheiro. Não foi Marx, foi Jesus Cristo. E ninguém fala para um cristão rico que ele é um cristão caviar, né? Mas se tem uma ideologia da pobreza, é essa, e sobretudo franciscanos e tal. Então, as pessoas confundem muito, acham que a esquerda, a empatia, ela é necessariamente um voto de pobreza, quando na verdade não. Eu acho que todos deveriam, acho que, ser mais empáticos. Eu sonho com um mundo em que você possa ser empático, porque a pessoa de esquerda, ela não quer que ninguém tenha, vamos dizer, um acesso aos bens, como ao iPhone ou ao Samsung Galaxy. Ela quer que todos tenham acesso. É tão óbvio isso, né? A esquerda não quer que todos sejam pobres, ela quer que todos tenham acesso aos bens de consumo e tal. Inclusive, já juntando com o momento atual, com o PT, a crítica, que fala, PT é comunista. Não tem nada de comunista, gente. Não tem nada. O que fez foi democratizar o acesso aos bens de consumo. Isso é um projeto de divisão, se tem algo capitalista, é isso, né? Assim, você democratizar o capitalismo. E eu acho que é isso que as pessoas, em geral, confundem. Acham que ninguém é a favor da pobreza, da miséria. Então, tem muito essa coisa do caviar, o título é uma brincadeira com isso. Caviar é uma ova. Afinal, o caviar é, de fato, uma ova, né? Você selecionou
as crônicas aqui, você retrabalhou na hora de virar livro? Como é que foi? Não, eu só tirei metade, assim, porque são 2 anos de crônica, e muitas estavam um pouco datadas, sabe, Afonso? Falavam de uma questão muito da semana, uma coisa assim. E aí eu reli elas com um olhar fresco, junto com o editor, que é o Flávio Moura, que também leu lá da casa dele. Ele mandou uns que queria tirar, eu mandei uns que queria tirar, e aí ficou, assim, que é mais ou menos a metade de 2 anos de crônica. E você se comunica com a crônica, e você considera a crônica uma forma boa de comunicação, ou você prefere outros gêneros? Você também é poeta, né? Também escrevo poesia. Mas eu acho a crônica, ela tem uma vantagem, primeiro, ao lugar dela, que é o jornal. Ela está no meio de um oceano de fatos, entre aspas, né? Porque muitos não são fatos, já vivem, inclusive, na era do pós-fato, uma era que o fato pouco importa, inclusive, para o jornalismo. Mas, mais do que isso, eu acho que no oceano de objetividade. O texto do jornal é muito árido, eu acho um texto difícil de ler mesmo, no sentido que ele é muito formal, ele é parecido. As pessoas ensinam em faculdade de jornalismo, tem que escrever de determinada maneira, aquela tal pirâmide invertida. Não sei que eu não fiz faculdade de jornalismo. Aliás, hoje em dia nem precisa ter feito. Mentira. Mas tô brincando. Cara, tem jornalista pra caramba aqui. Nem precisa, eu digo formalmente, obrigatoriamente. Mas a gente ensinam, e eu sempre achei errado, sempre falo, inclusive em faculdade de jornalismo, eu acho errado, eu acho velho o formato da pirâmide invertida, por exemplo. Essa coisa de que você tem que primeiro falar o mais importante, depois o menos importante, depois o menos, até o menos importante que tem no mundo. Porque, primeiro, dá uma preguiça no leitor. Por que eu vou ler até o final? Se a partir de agora toda a informação vai ser menos relevante. Né? Isso ainda mais na internet, que você tem que clicar para ler mais. Fizeram uma pesquisa, parece que, sei lá, 95% das pessoas não clicam para ler mais. E eu acho que a culpa é um pouco do jornalismo, no sentido que a faculdade sempre ensinou que você não precisa clicar para ler mais. Você tem que dizer o mais relevante primeiro. Eu acho que os jornalistas têm que aprender nesse sentido, puxando a brasa para a minha sardinha, com os escritores que deixam o mais importante, em geral, para o final. Né? Em geral, você guarda, você dá aqui uma pitada no começo, mas você vai guardar para o final, no conto, em geral, ou na crônica. E eu acho que é por isso que tem um boom da crônica na internet. Perdão pelo cacófato. A Bunda Crônica. Vai ser o nome do meu próximo livro. Bunda Crônica. E aí tem eu acho que o Bunda Crônica tem muito a ver para mim, com o fato de que a crônica ela é sedutora, obrigatoriamente. Ela é um gênero sedutor. Ela tem que falar com todo mundo, a crônica. Ela está falando com aquela pessoa que abriu o jornal ali por acaso. E ela está no meio, que é o jornal, que eu acho muito interessante isso, que é um meio em que as pessoas são obrigadas a te ler. Isso é uma coisa que eu gosto muito. No sentido que, hoje em dia, no mundo das bolhas, né, a gente fala para a própria bolha. O seu Facebook, a gente já está mudando, a gente, em geral, está falando com quem já concorda com a gente, com quem já curtiu a nossa página, e tem os mecanismos lá do Facebook que fazem, basicamente, com que você fique retweetando e repetindo o que os amigos já falaram e vice-versa. A gente viu isso agora nas eleições municipais, em que, meu Facebook dava freixo no primeiro turno com 95%. Era assim, eu vivo no freixistão. E aí, quando viu lá, deu crivelão quase no primeiro turno, e você fica, olha, como é que pode? Gente, mas todo mundo que eu conheço, é a famosa bolha. O jornal é uma possibilidade de a gente sair da bolha. Por quê? A Folha, por exemplo, todo tipo de gente lê. É claro que não, tem ainda um fator social, que a pessoa compra o jornal é caro, não é todo mundo que lê jornal. Mas tem uma massa de pessoas que você não consegue recortar ideologicamente. Isso eu acho muito bom. Tem gente, por exemplo, que assina a Folha e me odeia. E eu acho isso lindo, que ele é obrigado a me ler. Eu acho lindo que, assim, ele é obrigado a levar minha crônica. Ele não consegue levar um jornal sem mim. Assim como uma pessoa de esquerda não consegue comprar o jornal sem o Reinaldo Azevedo. Isso, para mim, é chato pra cacete. É uma merda. Mas faz parte do jornal. E eu acho que tem certa beleza nisso. O jornal te obriga a ler pessoas, o bom jornal, pelo menos, te obriga a ler opiniões com as quais você discorda. E a crônica, então, ela está inserida dentro de um ambiente, que é o jornal, que talvez vá morrer, vai saber, mas que está, de fato, tá caindo, está sofrendo, né, com a internet e tudo mais. Afinal de contas, como pagar? As pessoas se recusam a pagar o jornal e tal, lido na internet. Mas eu acho que a gente precisa lutar por ele, porque ele é um espaço muito democrático. O bom jornal, ele é fundamental para a democracia.
um lugar que tem um editorial, em que as pessoas discutem, as pessoas falam, discordam, eventualmente elas brigam. Pô, eu adoro, por exemplo, eu digo na Folha, toda semana eu escrevo no mesmo dia que o Pondé. E não por acaso, eu estou de um lado da Folha e ele está de outro. E a gente diz coisas opostas. Se você botar o jornal contra a luz, você consegue ler a coluna dele ao contrário, dizendo literalmente o inverso do que eu estou dizendo. E eu acho que tem certa poesia nisso, sabe? Porque o jornal, ele fatalmente, para mim, ele é uma arma contra a bolha. Por isso que eu fico puto quando a esquerda tem, volta e meia, um problema que é, as pessoas criticam quem só fala para a bolha, só que, em geral, quem fala isso está falando para a própria bolha. Então tem um círculo vicioso que é pessoas avisando a própria bolha que elas estão falando só com a bolha. E que para convencer os outros tem que falar com gente fora da bolha. Mas está falando isso para a bolha. Então gera uma eterna bolha, uma bolha ao quadrado, sabe? E aí, quando você escreve num jornal que sai da bolha feito a Folha, a Bolha de São Paulo, aliás, quase... Quando você fala fora da bolha, você fala para a Folha, falam, golpista, escrevendo um jornal golpista. Fatalmente, para sair da bolha, você vai ter que usar um meio de comunicação deles, vamos dizer assim, um meio de comunicação que fala com eles. Você quer sair da bolha com um fanzine distribuindo para pessoas, você gosta de poesia, sabe, na porta de museu? Não vai, tem que ser de dentro do sistema, tem que usar o sistema. Mas o sistema é golpista. Mas eu acho que toda mudança se dá com os infiltrados dentro do sistema, se infiltrando, sabe? E a crônica, tudo isso para dizer, uma volta enorme, para dizer que a crônica é uma grande maneira de furar a bolha. E quem se admira nesse campo? Olha, o Veríssimo, para mim, é um papa, assim, né? Um papa Francisco, não um papa Bento XVI. Um papa fofo. Porque eu acho que o Veríssimo é um cara que consegue furar essa bolha. Ele é um cara de esquerda, ele é um cara com ideais progressistas, e ainda assim tem gente que nem saca isso, que gosta dele, ponto, que nem percebe. E eu acho isso muito bom, sabe? Quando o cara consegue furar assim, os preconceitos, porque a crônica, quando você fala em termos de argumentação, de lógica, é muito difícil furar, eu acho, o bloqueio. Porque agora, por exemplo, ficou muito claro isso nas eleições, que as pessoas não votam de acordo com a lógica. Aliás, a gente não faz nada de acordo com a lógica, eu acho. Nada. Porque lá no Rio teve todos os casos possíveis envolvendo o Crivella, de escândalo, o cara tinha sido preso, o cara foi homofóbico, foi sei lá o quê, mudou um ponto. Por quê? Não é por razão que elas votam em alguém. Assim como não é por razão que a gente se apaixona. Nada eu acho que não é racional, é emocional que a gente faz as coisas. A gente primeiro gosta ou não gosta de um candidato, depois a gente vai buscar as razões pelas quais a gente gosta ou não. Sabe? Primeiro vem a empatia, vem a identificação. E a crônica, ao contrário do artigo científico ou do articulista que dá opiniões e argumentos e números, a crônica ela não trabalha com argumentos, com números, com estudos, ela trabalha com impressão, com emoção, com história, com narrativa. E por isso que eu acho que ela tem o potencial de furar as bolhas, sabe? As bolhas de certezas. Porque a história consegue emocionar alguém, assim como a música. Né? Você consegue ouvir uma música e gostar sem saber qual é a opinião, sem o preconceito da opinião daquela pessoa. E a crônica também, eu acho que ela consegue furar essas barreiras intelectuais através da emoção. Legal, você acabou de falar nisso e o Campos de Carvalho está fazendo 90 anos, fez agora, né, em novembro. E a primeira frase do Campos de Carvalho é aquela que ele mata o professor de lógica, né? Você já leu a Lua Vem da Ásia? Exatamente, ele mata o professor de lógica, né? Maravilhoso. A Lua vem da... Os títulos do Campos de Carvalho são maravilhosos. Né? A Lua Vem da Ásia, a Vaca de Nariz Sutil. Púcaro búlgaro. O púcaro búlgaro, é maravilhoso. É de Uberaba, né? Você sabe. Tem gente... Agora vou cumprir minha palavra, por favor, pode fazer a pergunta. Agora sim. Legal. Contra a esquerda, contra esses avanços sociais. Eu queria saber o que você acha, se você podia falar um pouquinho, o que você está enxergando no futuro da imprensa
eu acho que é um grande problema mesmo, e eu acho que a imprensa estrangeira, isso é muito engraçado, como se não fosse a imprensa estrangeira, a gente estava frito. Porque a melhor cobertura dos últimos anos foi o El País, foi o Intercept, lá do Glenn Greenwald, foi o The Guardian, porque aí você consegue sair da bolha, porque os caras meio que quebram, rola um mindfuck, né, com o perdão do termo, que é, não, porque a Carta Capital é financiada, mas calma aí, será que o PT está financiando, então, o New York Times? Os caras ficam meio bolados com isso, ficam meio, gente, acho que não está colando essa história, sabe? Então, eu acho a imprensa estrangeira realmente fez um trabalho sensacional. Mas eu acho que é muito importante a gente dar esse voto de confiança nos jornais. Por quê? Vou explicar por quê. Que eu acredito nisso. A gente critica muito os jornais. Muito. Eu critico muito. Eu também tenho espasmos de ódio toda vez que eu abro qualquer grande jornal. Porque eu fico, cacete, que manchete é essa? Que enfoque é esse? Que pessoas são... Sabe que... Ao mesmo tempo, qual é a outra opção, eu digo, de financiamento? O meu grande problema com os jornais é que eles são financiados por interesses privados, sabe? Mas como é que a gente vai culpar um jornal ser financiado por interesses privados se a gente não quer mais financiá-los? Você quer financiar? Você quer comprar o jornal? Você quer pagar por ele? Não. Mas também não quer que a empreiteira pague. Você quer que o jornalista viva como? Ou que o dono do jornal, não é? Tem um problema ético aí. Por isso que eu sou a favor, sim, não tem problema, não precisa ser a Folha, ou seja o que for, mas que você pague pela sua informação. Porque se você não pagar, outra pessoa vai estar pagando. E essa outra pessoa tem interesses escusos em geral, quem paga. Então, eu acho muito importante que a gente reveja isso que a internet nos trouxe, que é a impressão de que a notícia é grátis. Porque ela não é grátis, né? Ela não é, tem pessoas ali trabalhando, tem todo um esquema sendo pago. E para pagá-lo, quanto menos leitores tem, mais dependência do capital privado o jornal vai ter. É fatal isso, é uma matemática óbvia, eu sou de humanas, e eu entendo. Então, entende? Então, para mim, o problema do jornalismo, da imprensa, é um problema de financiamento mesmo. É um problema de ordem capitalista, vamos dizer assim, sabe? Cara, você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, o Globo é totalmente dependente da verba da prefeitura. Eu não sei dizer aqui, mas eu acredito sim também, ou do Estado, de São Paulo, do Estado, porque é o principal anunciante do jornal. Se o jornal vendesse pra caramba, não estaria pouco se lixando, ou pelo menos estaria dando menos importância. Agora, quando não está, tem mais que vira um braço da prefeitura, no caso do Rio, Globo. Isso é muito triste, para todo mundo que trabalha, para os jornalistas que trabalham, é tristíssimo, até porque não tem outra opção, não dá para criticar. Eu também me revolto com artistas que falam, eu não falo com o Globo, não falo com a Folha. Não falar é muito pior, sabe? Porque não falar, você acha que vai torná-lo menos, um jornal menos relevante, mesmo, ele está cagando. Tem mais acho que falar e tentar mudar ali por dentro. Ou jornalistas que eu conheço não trabalham no Globo, me pediram, eu acho que dá para trabalhar e dá para fazer diferença por dentro, sabe? Eu acredito nisso. Agora, assim, o que fazer com a invasão da imprensa estrangeira, nesse caso? Bom, infelizmente, acho que enquanto se a imprensa não melhorar, a gente vai ter que continuar consumindo, né, os estrangeiros, mas que são bons, eu acredito pelo menos nisso. Tem uma vantagem que eu acho que é interessante, os jornais, em geral, fazem um jornalismo muito melhor quando o assunto é estrangeiro. Não só porque a gente acha que então o New York Times é maravilhoso, não, para gente, porque aqui eles não têm rabo preso. Igual as matérias do Globo ou da Folha sobre o Trump são maravilhosas, são super críticas. Lá fora eles fazem jornalismo incrível. Por quê? Não tem nenhum interesse deles no Trump, na Hillary. Aqui é que tudo fica mais complicado. Por quê? Como dizem os americanos, né? Follow the money. Veja de onde está chegando o dinheiro e você verá também a ideologia. Próxima pergunta? Sou eu. Aqui na frente. Sou eu. Você está aí? Tá preferência lá, depois você. Boa noite, como é que você chama? Pode falar. Cadê o microfone? Não está ligado, não? Oi. Ué. Achei que você ia falar o rosto, o abdômen.
Adorei a pergunta. O amor nos tempos do golpe, né? Tem que escrever esse livro. Eu acho que a criatividade, no meu caso, ela funciona muito com prazo. Por isso que eu adoro a crônica também. Eu, hoje em dia, sou escravo do prazo, sabe? Minha maior inspiração é o prazo, é a obrigação. As pessoas falam, não sei como é que fulano consegue escrever por encomenda, não sei como é que alguém consegue escrever sem ser por encomenda. Porque, para mim, é muito inspirador o telefonema do editor da Folha desesperado porque ele tem que fechar, sabe? Ele que não me ouça, mas se tem algo que me dá várias ideias boas é o fato do cara estar me ligando desesperado porque ele tem que fechar a edição. Então, para mim, a criatividade funciona muito no desespero. O Enfield que dizia, né, a criatividade é um Doberman correndo atrás de você. Eu acho que você precisa desse Doberman, você precisa desse Pitbull correndo atrás de você, sabe? É isso que faz a gente escrever sempre. E tem uma coisa engraçada, tem um conto do Bukowski que eu amo, que ele fala tão bem disso. O Bukowski ele diz que é toda na segunda pessoa assim, você compra uma máquina de escrever maravilhosa, porque afinal de contas, para ser escritor, você tem que ter uma grande máquina de escrever. O seu romance é tão bom quanto a sua máquina de escrever. Você fala, essa máquina daqui tá boa, mas o problema é aquele barulho do vizinho, o vizinho está fazendo barulho, não dá para escrever com esse barulho. Então você se muda para um lugar mais silencioso. E você se muda, mas não tem vista. Você fala que eu preciso para escrever um grande romance, é de uma grande vista. Se eu escrever uma grande vista nessa grande máquina de escrever, nessa grande casa, eu vou escrever o grande romance do século. Aí o cara se muda para uma grande vista, fica lá naquela grande... Faz uma grande escrivaninha, que essa aqui não... Vamos ver ele com uma grande escrivaninha, ele está lá no grande silêncio, com a grande vista do século XX, ele está lá naquela grande máquina do século XX, que ele não escreve porra nenhuma. Por quê? E aí entra o Bukowski e fala, meu amigo, se você tiver que escrever, você vai escrever numa trincheira com barulho de metralhadora. Você vai escrever debaixo da mesa enquanto as pessoas estão se matando. Porque não tem nada a ver com a qualidade do silêncio ou da máquina de escrever. Tem a ver com urgência, sabe, escrever. Tem a ver com necessidade, premência e urgência, né? Então, no meu caso, é o telefonema tocando. É o telefone não identificado, que eu já sei que é a Folha. Desesperada. Eu preciso fechar a edição, cara, tá maluco. Ou então a ilustradora também. Poxa, Gregório, eu preciso sair. Tem uma pena dela, porque ela fica também dependendo do tema. Às vezes eu dou o tema para ela na véspera, já para não desesperá-la. Mas ela também. Então, na verdade, o desespero dos outros. Mentira. O compromisso com os outros. Por isso que eu digo, se comprometam. As pessoas falam, não, mas blog, porque o blog é muito legal, você mostrar, é um incentivo grande você mostrar o que está escrevendo e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Isso é um grande incentivo. Mas você pode ficar naquela coisa de escrever quando tem uma inspiração, e essa é a pior coisa para a sua inspiração. Porque a inspiração, ela eu tenho a impressão de que ela é um animal selvagem, que você precisa domesticar. Você precisa treiná-la. Você não pode ficar esperando ela vir, até porque ela é mimada e não vem, aí você fica ferrado. Você tem que domesticá-la, aprender a trabalhar por encomenda. Então, você tem um blog, para mim, a melhor coisa é se obrigar a escrever uma vez por semana, ou duas, ou três, ou uma vez por mês que seja, mas que seja uma obrigação. Que você não escreva quando tem uma ideia, sabe? Que você... algo aconteça se você não escrever, isso eu quero dizer. Se eu não escrever, eu vou desligar o blog, porque até em termos de leitores isso é muito interessante. Isso é uma coisa que a gente lá no Porta descobriu, que foi o Kibe que trouxe, o Antônio Tabet, que já tinha um Kibe louco, e ele veio com esse know-how da internet, com perdão do anglicismo, que é sobre fidelização. Assim. Ele dizia muito que a internet precisa de fidelização para dar certo, qualquer produto na internet, sabe? Porque você precisa criar um compromisso, um contrato com o leitor ou com o espectador de que você vai entregar aquele produto semanalmente. Como na televisão, você precisa de uma grade. Mas essa novela passasse cada dia num horário, que caos que seria. O espectador ia se sentir traído, não ia criar vínculo, não ia assistir um dia, ia perder. Você precisa de uma regularidade, de uma fidelização para criar um vínculo afetivo, inclusive, com o leitor e espectador. Então, pelas duas razões, assim, tanto pelo leitor como para você mesmo, o meu conselho é: crie prazos. Aceite encomendas, sabe? Trabalhe com obrigações. Eu acho que para mim e restrições também são coisas muito boas. Por exemplo, me peça para escrever um texto sobre qualquer coisa no tamanho que eu quiser. Para mim é muito mais difícil do que falar sobre bicho do pé em 300 linhas, sabe?
Bicho Pé talvez eu peguei um tema especialmente difícil, mas sobre a morte em 300 linhas. É verdade, temas áridos são muito bons, também tem isso. Às vezes a gente fala, quero escrever um tema de amor, não, quero escrever um texto bonito, falar sobre amor. Quando, na verdade, os temas também mais negativos